excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor, ou melhor, a sua consulta com hora marcada. Hoje a gente vai falar sobre duas condições que são silenciosas, mas de extrema importância. Afinal de contas, elas podem acometer o nosso corpo e a gente não tem nem ideia sobre isso. E elas, sim, interferem na nossa qualidade de vida, no desenvolvimento de doenças crônicas e condições ainda mais graves. Estamos falando sobre gordura no fígado e gordura visceral. Pois é, o que são essas condições? Quem são as pessoas mais acometidas? Quais são as formas de diagnóstico e, principalmente, tratamento e prevenção? Pois é. Pelo tema, pela importância de cada um deles, estaremos divididos por blocos para que a gente consiga se aprofundar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais a respeito destes dois universos. Pois é. Se você lembrou de alguém a quem essas nossas duas consultas são importantes e interessantes, nós estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão, porque informação boa é informação compartilhada e gostamos, queremos, precisamos chegar com a informação de qualidade para quem precisa. Te convido, é claro, a você participar aqui do nosso bate-papo. Traz para a gente a sua dúvida, o seu relato, lembrando que, como nós estaremos divididos por blocos, a gente tem um tempinho menor em cada um deles. Portanto, não perca tempo, agilize aí a sua pergunta, encaminha para a nossa produção pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos agora de início já a nossa primeira enquete referente ao primeiro bloco, acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram, @consultaodoutorhittv. Não deixe de nos seguir, inclusive. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Vamos lá, o que você quer saber sobre gordura no fígado? Você escolhe aqui qual é o tema que a gente vai trazer para o nosso bate-papo. Riscos da exposição aos derivados de petróleo, uma dieta específica, o que comer e o que evitar, o crescimento dessa condição nas crianças. Clica lá na alternativa que a gente vai trazer, é claro, para o nosso bate-papo. Antes de mais nada, pessoal, que dia é hoje? Hoje é terça-feira, hoje é o dia que a gente aprende e muito com as dificuldades, com os contratempos vividos por outras pessoas quando o assunto é o nosso direito. É o dia que a gente recebe ele, o Dr. Leonardo Girundi, no quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Doutor Leonardo Girundi, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Consulta ao Doutor. Uma alegria, muito gostoso estar aqui com vocês mais uma vez. Ei, Dani, que bom. Muito bacana. E bora aprender, gente? Bora a respeito da dificuldade do outro. Vamos receber agora a pergunta do Rafael Borges, de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. Olha que interessante. Sou dono de um pequeno restaurante, um funcionário está espalhando informações falsas nas redes sociais sobre a empresa. Posso processá-lo por danos morais? Que pergunta interessante. Pode fazer um tanto de coisa. Então vamos por etapa. Primeiro ele fala que é funcionário, né, e não ex-funcionário. Então, a primeira coisa que você pode fazer, você pode, por exemplo, suspendê-lo, né, das suas funções, você pode adverti-lo. Inclusive, existe na cultura do Brasil, é muito comum as pessoas acharem que a advertência é algo que é péssimo. Na realidade, muitas pessoas não sabem que estão fazendo alguma coisa errada. E quando são advertidos, percebem o que nós fazemos com nossos filhos. A diferença é que a empresa faz isso formalmente. Então, a advertência é uma forma do seu chefe, imediato, muitas vezes, fala assim, olha, não chega atrasado que eu não gosto. Então, veja com bons olhos, que é melhor você ser demitido sem ninguém te falar nada que você está errando, né? Então, você pode advertir, você pode suspender e pode até mesmo mandá-lo embora por justa causa, rescindir o contrato, dependendo do que ele está falando. Além disso, tem também a questão do dano moral, você pode processá-lo e também repetir aí os danos morais, que provavelmente vai ganhar, e tem as causas criminais, né? Dependendo do que ele está falando, é crime. E aí ele pode responder criminalmente e pode ser preso por aquilo que ele está falando. O que é, por exemplo? Se ele estiver falando que o restaurante rouba das pessoas, roubo, né, crime. Então, isso, quando você fala isso, né, é uma calúnia. Calúnia, difamação, injúria são crimes e são passíveis de processos criminais. Então, depende do teor da fala. Então, muitas coisas podem acontecer com o seu funcionário. Por isso que é importante, Rafael, você ir atrás do seu direito, porque você tem e tem vários, inclusive o Dr. Leonardo Girundi trouxe aqui pra gente um caminho, né, algumas alternativas. Vamos então para o nosso segundo caso, que é o Wesley Moura, de Aracaju, Sergipe. Sou padrasto há 12 anos e agora estou me separando. Tenho algum direito de convivência com a filha da minha ex, que sempre me chamou de pai?
que interessante essa pergunta. Essa pergunta também vai entrar e vai atender muitas pessoas. Padrasto e madrasto, nós temos trazido com uma nova nomenclatura no direito brasileiro, que é o que nós chamamos de paternidade socioafetiva ou de maternidade socioafetiva. É aquela que não é biológica e ela advém muitas vezes desse relacionamento, né? Quando você se casa com a pessoa que já tem um filho, por exemplo, e você cria aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, como se filho fosse. Então, para todos da sociedade, ele aparece como seu filho. Né? Então, você apresenta, olha, meu filho mais novo, meu filho mais velho, você manda a carta ali, filho, papai está te esperando. Então, tem várias situações a externalizar isso aí que demonstram que você trata aquela criança como filho. Então, você pode ingressar judicialmente, pedir o reconhecimento da paternidade socioafetiva. As primeiras ações dessa, inclusive, por exemplo, em Minas Gerais, foi eu que propus as primeiras ações e foi gerado lá, inclusive, algo interessante, que é a dupla paternidade, que as pessoas assustam quando veem isso inicialmente, que é ter o pai biológico e o pai socioafetivo. Significa o seguinte, o pai biológico, muitas vezes, tem ali um relacionamento, às vezes limitado, mas tem a manutenção, encontra uma vez por ano, às vezes mora em outra cidade, passa o Natal junto, e aí a pessoa não quer colocar a sociedade socioafetiva e tirar a biológica. Então é possível registrar os dois na mesma certidão de nascimento, tá? Então é uma possibilidade. Então você pode pedir a paternidade socioafetiva, lembrando que paternidade traz consigo o benefício de conviver com a pessoa, que é o que você quer, mas também traz a responsabilidade e também a obrigação de manutenção, né? O que nós temos visto muitas vezes é o contrário, do padrasto que sai, finge que não está nem aí, esquece da pessoa e aí o filho ingressa judicialmente pedindo o reconhecimento e pedindo o pagamento de pensão alimentícia. E olha só que bacana, isso é tão necessário, porque existe de fato isso, né? Você ter uma afeição, você ter essa convivência e ele ser tão filho seu quanto se ele tivesse vindo do seu próprio sangue. Exatamente. Muito bonito isso, doutor. Muito obrigada, viu, por todo esse esclarecimento, como a gente aprende, né? O que eu falo aqui toda terça-feira, a gente aprende demais com a situação do outro, com a situação alheia, com as dificuldades. Queria aproveitar, inclusive, a chamar você que está nos assistindo, qualquer dúvida que você tiver, a sua dúvida pode também estar sendo sanada através aí do nosso doutor Leonardo Girundi. Exatamente. Qual é o caminho? Manda o seu e-mail lá, seudireito@hittv.com.br. Muito obrigada, doutor, e até semana que vem. Até semana que vem, um abraço, Deus te abençoe. Tchau, tchau. Amém, até mais. E agora seguimos aqui então, gente, para a gente entender um pouco mais a respeito da gordura no fígado. Por que ela é considerada tão perigosa? Como diagnosticar? Quais são as pessoas mais afetadas, os fatores de risco, enfim. Agora eu aproveito para te apresentar a nossa convidada de hoje, que vai trazer para a gente todo o seu conhecimento na tela. Lilian Curvelo, gastroenterologista e também hepatologista. Atua há 32 anos na medicina com foco em transformar vidas por meio do cuidado e também da cura. Especialista em gastroenterologia e hepatologia, ela alia a prática, ensino e pesquisa sempre com empatia e ciência. O seu maior desafio é mostrar na rotina que mudanças no estilo de vida podem fazer toda a diferença, mesmo em meio a pouca valorização aí da figura do médico. Seja muito bem-vinda, doutora Lilian. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade de falar com um tema tão importante e cada vez mais crescente no mundo inteiro. Pois é, gente. Só esse início aqui da doutora já me assustou, porque quando você diz que está em crescimento, quer dizer que ou a informação está sendo pouco divulgada ou a conscientização das pessoas é que tem sido um pouco negligenciada, não é isso? Conta pra gente um pouco mais sobre esse contexto e o que é a gordura no fígado. Sim, eu acho muito importante a população entender que a gordura no fígado não é uma doença leve, não é apenas uma gordurinha como muitas pessoas acham, né? Muitas pessoas chegam no meu consultório dizendo que tem gordura no fígado há anos e nunca tiveram nenhum problema. Então, eu não acompanho. Não acompanha, não faz check-up, e aí quando a doença evolui, não há mais o que fazer, não tem como regredir. Porque a gordura no fígado é uma doença que é importante salientar que ela é prevenida. Então, principalmente com medidas, você melhorar o estilo de vida, né? Se você tiver um estilo de vida saudável, você pode prevenir de ter a gordura no fígado. Então, cada vez mais a gente se preocupa
com essa doença porque ela está crescendo na população mundial, está virando uma epidemia, né? Então, até existe um esforço da Sociedade de Hepatologia do mundo inteiro, junto à Organização Mundial de Saúde, que essa doença seja considerada realmente como uma doença importante e que pode virar uma coisa epidêmica, né? Estima-se praticamente que cerca de 38% a 50% da população mundial esteja acometida com gordura no fígado. Então, o que seria gordura no fígado? Quando há um acúmulo de gordura acima de 5% nas células do fígado, que chamamos de hepatócitos. A gordura no fígado, na maioria, ela pode, se não for prevenida, ela evoluir para formar uma condição que a gente chama de esteatohepatite. É uma inflamação do fígado pela gordura. Então, quando há essa inflamação, os pacientes podem gerar a formação de cicatrizes no fígado decorrente da inflamação, que a gente chama de fibrose. Essa fibrose, ela pode progredir do grau 1 ao grau 4. Tá. E o grau 4 já é chamada de cirrose hepática. Então, é importante a gente também conscientizar e esclarecer a população que cirrose hepática não é apenas pelo álcool. Né? A cirrose hepática ela pode ser decorrente de outras condições associadas à gordura no fígado, que está associada decorrente a disfunções metabólicas, né? Principalmente obesidade, sobrepeso, a diabetes, ao colesterol, ao triglicéridos e outras condições também estão relacionadas ao desenvolvimento de gordura no fígado. Então vamos lá, você estava falando a respeito da fibrose, então, que é uma característica que vai transformando e mudando um pouco a estrutura do nosso rim, interferindo inclusive no seu funcionamento. E isso acontece, doutora, de forma silenciosa? Sim, a maioria dos pacientes que tem gordura no fígado e também quando tem essa fibrose avançada, que a gente chama essas cicatrizes, eles são assintomáticos. Uma pequena porção dos pacientes, eles podem ter um discreto desconforto do lado direito, que pode ser confundida com outras doenças. Na grande maioria das vezes, a gordura no fígado ela é diagnosticada através do ultrassom. O paciente vai fazer um exame de check-up, faz ultrassonografia e descobre que tem gordura no fígado. E para a gente fazer o diagnóstico se tem essas cicatrizes, que é a fibrose hepática, existem outras formas, não é só através do ultrassom. Então, o paciente precisa passar no médico especialista para que ele solicite um outro exame que é chamado de elastografia hepática. Essa elastografia, a gente consegue ver se o paciente ele tem cicatrizes no fígado, que a gente chama o grau de rigidez, ou seja, se o fígado ele não deixou de ter aquela consistência amolecida e já começou a ficar endurecido. Então, é aí que a gente consegue dar o diagnóstico se o paciente tem fibrose hepática. Imagens de João Capellini aqui ilustrando, é claro, o nosso bate-papo, mostrando aí a importância aqui do nosso bate-papo, o nosso fígado na sua tela. Existem dois tipos, não é, doutora? Dessa esteatose hepática, que é o nome mais rebuscado para falar a respeito de gordura no fígado. Existe a não alcoólica e a alcoólica. E aí eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho sobre isso, que está associado diretamente a estilo de vida. Sim. Hoje até a gente mudou a nomenclatura, não é mais chamado de esteatose não alcoólica, a gente chama de doença esteatótica hepática, ou a gordura no fígado, de uma maneira generalizada, mas o termo científico hoje é doença esteatótica hepática. A doença esteatótica hepática, ela pode estar relacionada ao consumo de bebida alcoólica, que é a primeira lesão no fígado decorrente do consumo do álcool. E pode ser um consumo esporádico ou regular. Tá? Mas pode ser também decorrente relacionada às disfunções metabólicas, que a gente chama. Quais seriam essas disfunções metabólicas? Alterações no metabolismo do colesterol, do triglicérides, pacientes com diabetes mellitus do tipo 2, pacientes com sobrepeso, pacientes além de sobrepeso com obesidade, também podem ter esteatose hepática, que antigamente era relacionada, a gente dizia que era não alcoólica. Então, tirou esse termo não alcoólico para tirar o estigma e também para facilitar a comunicação com a maioria, com a população não médica, né? Que a gordura no fígado não está relacionada apenas ao álcool. As disfunções metabólicas podem estar associadas com hepatites virais, por exemplo, hepatite B e C, podem estar associadas também com alterações, doenças genéticas do fígado, como a doença de Wilson, por exemplo, e também com disfunções endocrinológicas, pacientes com hipotireoidismo, pacientes com doença policística, ovário policístico também podem ter esteatose. E também acho que é importante também a gente
aproveitar esse gancho e esclarecer que pacientes magros também podem ter esteatose hepática, que a gente chama de lean NASH, que vem do inglês. Então, esses pacientes magros podem ter esteatose porque geralmente está relacionada à composição corporal, que hoje está muito comum, principalmente o mais importante não é o peso da balança, né? É muito importante a composição corporal e a cintura abdominal. Então, esses pacientes magros com peso normal, IMC normal, podem ter gordura no fígado e ele pode ter riscos à saúde, porque podem ter, que isso vai ser o tema do próximo bloco, que é a gordura visceral. Tá? É muito importante a gente saber disso, porque muitas pessoas associam com a obesidade e não necessariamente. Uma pessoa magra pode estar vivendo aí com essa, ou melhor, convivendo com essa condição. Temos perguntinha da nossa audiência, pergunta na nossa tela. Então vamos lá, temos uma pessoa que não quis se identificar e a nossa produção toma todo cuidado com relação a isso. Quando eu como um pouco mais de gordura, a minha barriga fica inchada e dá até diarreia. Isso pode ser gordura no fígado? Não, a diarreia não é um sintoma relacionado à gordura no fígado. Tá? Aí tem que investigar outras causas, talvez uma má absorção de gorduras, né? Porque está relacionado, comeu gordura e tem diarreia, então está mais associado ao metabolismo aí das gorduras, mais de absorção. Aí tem que avaliar doenças intestinais e não a esteatose hepática. A esteatose hepática, ela pode dar sintomas inespecíficos, eu diria, como às vezes cansaço, indisposição e pode dar eventualmente dor no andar superior do abdômen, do lado direito, porque o fígado, quando tem essa capinha de gordura, o fígado ele tem uma cápsula, né? Então, essa cápsula, quando tem a gordura, ela distende, o paciente pode ter dor, mas diarreia não é um sintoma da gordura no fígado. E como a gente está diante de uma doença que, como a gente falou desde o início do programa, é uma doença silenciosa, certo? E que a gente não tem aí tantos indícios, né, em termos de sintomas específicos. Aí eu queria entender qual é a importância de diagnosticar e tratar essa doença o quanto antes, porque eu queria entender de que forma que ela pode evoluir para quais outras condições. Então, acho que o importante é cuidar da sua saúde e do seu corpo como um todo, né? Então, sempre ir ao médico de forma regular e fazer check-ups da sua saúde. Quais né? exames são importantes? Então, o mais importante é fazer as enzimas do fígado, que seria a TGO, a TGP, a fosfatase, a gama-GT, a gente fazer ultrassom do abdômen superior, que pode diagnosticar, que é o exame simples, que de fácil acesso, que na maioria das vezes é através do ultrassom que é feito o diagnóstico de esteatose hepática. Muitas vezes o paciente não tem alterações, é importante dizer também que muitas vezes o paciente não tem alteração dos exames do fígado, das enzimas hepáticas. Olha, e tem gordura no fígado. Né? Então, é importante fazer o check-up, fazer tanto os exames de sangue, fazer a parte metabólica, para ver se o colesterol, triglicéridos, se tem diabetes ou tem uma pré-diabetes, se tem pedir as sorologias virais, principalmente em todos os adultos, tem que fazer as sorologias da hepatite B e C. Estamos no mês do Julho Amarelo, então é importante da gente fazer essa prevenção. Então, é sempre o diagnóstico é feito através dos exames de sangue, do ultrassom e, obviamente, da história clínica, passar no médico, entender como é que está a sua saúde ou a condição geral, que a gente faz o diagnóstico e pode aí orientar para que a doença não evolua, porque ela pode evoluir para formas graves, né? Perfeito. Então, e aí eu queria então entender quais são essas formas de tratamento. Obviamente tem a ver com o grau que você contou para a gente lá no comecinho aqui da nossa entrevista, mas por onde que caminha? Existem remédios e principalmente uma mudança na nossa condição de vida, assim, mudança nas nossas escolhas? Acho que o principal tratamento da gordura no fígado é a mudança do estilo de vida. Tá. Sem dúvida nenhuma. Alimentação saudável e exercício físico. Perfeito. Se o paciente emagrece de 5 a 7% do peso, né, quando ele está com sobrepeso, isso já tem um impacto importante na gordura no fígado e na evolução da doença. Então, a primeira coisa é fazer dieta balanceada, diminui o consumo de ultraprocessados, de fruta, né, frutose. Muitos pacientes acham, eu troco a refeição da noite ou uma refeição por fruta. Fruta é açúcar, né? Então, isso aumenta a chance de ter esteatose hepática. Comer bastante fibras, carnes magras e fazer atividade física de forma regular. O ideal é de fazer de 150 a 180 minutos por semana. O ideal é mesclar tanto exercício aeróbico como exercício resistido. Então, isso daí tem um impacto grande porque isso vai mudar a composição corporal.
É uma mudança ali na chavinha. Na chavinha. Então, tem que mudar a maneira de pensar. Os remédios, hoje em dia, a gente tem ferramentas que podem auxiliar no tratamento da esteatose hepática. Hoje existem as canetas emagrecedoras tão famosas, né? Que tem a semaglutida e a tisepatida. Essas medicações auxiliam no tratamento da esteatose hepática porque o paciente perde peso. E um estudo recente mostrou se o paciente conseguiu usar a semaglutida numa dose de 2,4 miligramas, é um estudo científico chamado Essence, teve uma regressão dos pacientes com gordura no fígado, até na forma mais temida, que quando o paciente tem a inflamação crônica, que é chamado de esteatohepatite. Então, pode regredir em até 70%. Essa forma mais grave pode regredir da esteatohepatite para a esteatose e até curar a esteatose hepática se o paciente consegue usar a medicação é uma dose mais alta, né, de 2,4 miligramas, mas associada à mudança do estilo de vida. Porque se o remédio sozinho, ele não faz milagre. Que bacana, que interessante saber de tudo isso. Vamos conferir o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então vamos lá, o que você quer saber sobre gordura no fígado? Essa foi a pergunta que a gente colocou lá no nosso Instagram. 50% a alternativa mais votada sobre o crescimento dessa condição nas crianças. Tem sido bastante significativo, doutora? Tem sido bastante significativo, na realidade, nos últimos 10 anos. Piorou bastante depois da pandemia, principalmente em crianças e adultos jovens. E está relacionado à mudança ao estilo de vida, né? Porque eu acho que... Mesmo tão jovens. Mesmo tão jovens, porque come muito ultraprocessado, eu acho que é o dia a dia também corrido das mães. As mães também saem para trabalhar e não tem tempo de colocar comida de qualidade na lancheira das crianças, né? Então, geralmente vai muito processado, muita bolacha, não tem a comida de verdade, que é o importante, né? As crianças comerem comida fresca, comer comida em casa. Então, eu acho que o dia a dia, a urbanização também tem interferido aí nesse crescente do sedentarismo. O sedentarismo, não, da esteatose em crianças, porque além também da comida, as crianças também elas estão se movimentando menos, estão fazendo menos atividade física, estão praticando menos esporte. Então, na realidade, também tudo tem a ver com o estilo de vida. Eu acho que dos pais, porque isso vai influenciar aí nas crianças. Isso é uma preocupação muito grande, porque se a criança já desenvolve esteatose hepática, então a chance dela desenvolver a forma mais temida, que é a esteatohepatite, e daí a formar cicatrizes no fígado, a fibrose, e tem adulto jovem que tem cirrose. A gente não é incomum pacientes com 30 anos já terem cirrose hepática. E não é pelo uso de bebida alcoólica, é pelo distúrbio metabólico, quer dizer, mais da obesidade. Na criança é mais obesidade. Por isso a importância, pessoal, da gente estar trazendo aqui esse tema para você que está, é claro, nos assistindo. Gostaria demais, doutora, de agradecer a sua presença aqui com a gente. Espero que você aí do outro lado da telinha também tenha gostado. Aproveita, é claro, para te deixar os contatos da doutora Lilian Curvelo, médica gastroenterologista e também hepatologista. Ela deixa à sua disposição o Instagram, doutora Lilian Curvelo, e o site doutoraliliancurvelo.com.br. Aproveito para pedir para você deixar, é claro, suas considerações finais, porque eu acredito que a prevenção é a melhor forma da gente conseguir ter qualidade de vida, não é? Sem dúvida nenhuma, Dani. Eu gostaria de agradecer a oportunidade aqui no programa, de conversar aí com todos os telespectadores de casa, falar sobre um tema tão importante e um tema cada vez mais prevalente e está crescendo bastante na população. Lembre-se que a prevenção é a melhor saída. Então, se você tem um estilo de vida saudável, se alimenta direito, faz atividade física, tem um bom sono, faz check-ups regulares com o seu médico, você vai ter uma vida mais saudável. E lembre-se, gordura no fígado não é uma gordurinha, tá? Ela é uma doença com potencial de desenvolver complicações graves, cirrose hepática e até câncer de fígado. Muito obrigada pela oportunidade. E para você que está aqui gostando do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta falando a respeito de gordura visceral. Tô te esperando. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, pessoal, hoje nós estamos divididos por blocos.
No primeiro bloco, a gente falou sobre gordura no fígado e agora a gente vai embarcar num bate-papo sobre a gordura visceral. Mas antes de mais nada, eu gostaria de te fazer um convite, é claro, para quem estiver aqui em São Paulo, na próxima quarta-feira, no dia 9 de julho. Aqui vai ser feriado e a gente vai ter um grande evento que gostaríamos, é claro, de te convidar. Será um grande dia de bênçãos. Vamos assistir. Dia 9 de julho, feriado. O centro de São Paulo vai viver um dia de muita bênção. Avenida São João, esquina com a Rua dos Timbiras, será palco de um Show da Fé. Ó filho de Sião. De manhã, o pastor Jaime de Amorim Campos fará a mini vigília. A partir das 9 da manhã, 3 horas de louvor e oração. Depois, a partir da 1 da tarde, vai ter muita música, comunhão e diversão. Presenças confirmadas: Israel Soares, Fernandes Lima, Tiago Pérez e Opete. Dia 9 de julho, feriado. Uma festa para toda a família no centro de São Paulo. Se programe, esteja conosco e venha passar um dia na presença de Deus. Convide um amigo. Cobertura completa, ao vivo, em todos os canais. Pois é, gente, o Show da Fé vai invadir as ruas aqui do centro de São Paulo e você, é claro, é o nosso convidado especial. Não perca essa oportunidade porque o dia aí promete. Como vocês viram, a programação está imperdível. Vamos então, pessoal, dar início a esse nosso próximo bate-papo nesse segundo bloco sobre a gordura visceral, que é uma condição que acomete 8 em cada 10 brasileiros. E a grande questão é que o acúmulo de gordura em determinados órgãos é bastante preocupante, porque pode vir a significar riscos cardiovasculares, ou seja, fazer mal para a saúde do nosso coração. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante, é interessante, é necessária, estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão com quem precisa saber mais a respeito dessa consulta. Também te convido, é claro, a você participar desse bate-papo. Manda para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E estamos, é claro, aguardando pela sua interação lá no nosso Instagram, no @consulta ao Dr. Hit TV. Entra lá que tem uma enquete à sua espera. Diretor João Capellini, coloca pra gente a nossa enquete na tela. O que você quer saber sobre a tal da gordura visceral? Relação com a doença de Alzheimer, dieta específica, o que comer, o que evitar e quais são os riscos de remoção desta gordura visceral. Clica lá na alternativa que nós iremos, é claro, trazer este conhecimento até você, combinado? Vamos juntos então conhecer um pouco mais a respeito do nosso convidado deste segundo bloco. Roberto Navarro, clínico geral, especialista em nutrologia. Com 30 anos de profissão, ele encontrou na medicina sua verdadeira vocação, inspirado pelo exemplo do pai, que também é médico. Sente-se realizado em poder ajudar as pessoas a manterem a saúde em dia. Para ele, o grande desafio é acompanhar a evolução da tecnologia sem perder, olha que bacana, o olhar humano, o olhar empático na relação com o paciente. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui, doutor Roberto. Muito obrigado, Dani. Sempre agradeço o convite tão carinhoso aí da sua produção, para um assunto muito importante. Um assunto tão importante, tão necessário, não é, doutor? Totalmente. O que é, de fato, essa gordura visceral? A gordura visceral é diferente da gordura que às vezes acumula debaixo da pele, né? Porque a gente fala de gordura no corpo, para as pessoas que estão assistindo vão pensar, tá, eu quando engordo, eu aumento a gordura do pescoço, a gordura da minha coxa, a gordura do meu braço. Essa gordura, que é esse tecido adiposo embaixo da pele, ele não traz necessariamente um risco de alterações no metabolismo, que eu vou dizer o que a gordura visceral causa. Tá. Então, por mais que seja um incômodo estético, a gordura que não seja propriamente só abdominal, não causa muita alteração. A gordura visceral, que não é essa que a gente pega quando palpa a pochetezinha. Isso é uma gordura localizada subcutânea, tá? A gordura visceral, ela não é palpável, ela está lá dentro da barriga, tá? Entre os órgãos internos do abdômen, numa região chamada mesentérica, e ganhou o nome de gordura visceral. O grande problema é que a gordura dessa região visceral, o adipócito dessa região,
ele já passa a produzir substâncias que a gente chama de citocinas pró-inflamatórias, que vão passar a circular em todo o seu sangue, para o corpo inteiro, e vão atrapalhar o funcionamento de vários setores do metabolismo. Por exemplo, dificultando o controle do açúcar no sangue, que a gente chama de resistência à insulina. Isso já pode levar ao quadro de um diabetes mellitus do tipo 2. Estas citocinas pró-inflamatórias podem alterar o mecanismo fisiológico de controle do calibre dos vasos sanguíneos e levar ao aumento da pressão arterial e a pessoa se tornar hipertensa, além de também alterar o metabolismo lipídico que a gente fala. Pode, por exemplo, aumentar a chance de elevação dos triglicerídeos e também a diminuição de um colesterol protetor que a gente chama de HDL, que diminui a chance do colesterol ruim, chamado LDL, formar placa de gordura nas artérias, levar a um infarto, um AVC. Então, esse quadro, essa síndrome que a gente chama de várias alterações ao mesmo tempo, desencadeada por um fator que é aumento da gordura visceral, a gente chama de síndrome metabólica, que é um quadro altamente perverso nos riscos cardiovasculares, de doenças do coração, hipertensão, diabetes, e é uma das principais causas dessas doenças hoje que a gente vê meio como epidêmica, como a colega falou, cada vez mais presente nos consultórios, e não tem a ver com IMC, que ela bem justificou. A gente não está mais classificando riscos por peso dividido por altura. Queria entender de que forma que a gente consegue classificar, né? Porque existem várias alternativas quando a gente pesquisa ali na internet. O IMC, tem então a tal da circunferência que deve medir tanto da sua altura. Então eu queria que você trouxesse essa orientação para a gente. Existem várias maneiras de analisar a composição corporal. Pode ser por medidas manuais, que a gente chama de antropométricas, que é muito feito até pelos nutricionistas ou pelos médicos no consultório, que é medir, né? Uma das medidas antropométricas é medir a circunferência do abdômen, com uma fita métrica. Geralmente na altura da região do umbigo. E se essa circunferência na mulher passar de 88 centímetros, ou na mulher, a mulher japonesa, ela já tem asiática, né? Ela tem um risco maior já a partir de 80 centímetros. Tá? E por que essa diferença? Provavelmente por genética, por dificuldade de metabolizar a dieta ocidental, quando eles migram aqui para o Brasil, né, para o Ocidente. Então, a nossa alimentação é diferente da deles. Então, por genética, provavelmente, eles não conseguem metabolizar com facilidade a quantidade excessiva de carboidratos, de açúcares, né? E provavelmente deve ter uma genética por trás. E para os homens, acima de 102 centímetros, já é uma zona de atenção. A medida antropométrica é mais prática, dá para fazer mais rapidamente. Existem os exames de imagem, dexametria de corpo inteiro, que é um exame considerado padrão ouro, que analisa toda a sua composição corporal e classifica se você está com mais gordura visceral do que deve, tem uma tabela para a gente fazer comparações. E a bioimpedanciometria, que é aquele exame que você sobe numa balancinha específica, com os pés no metal, né, no transdutor, nas mãos também, e analisa a sua composição corporal. Então, a gente usa muito. No consultório, eu tenho o aparelho de bioimpedância, mas às vezes peço a dexametria de corpo total também, quando eu quero uma classificação ou uma análise mais detalhada. Mas, sem dúvida, a gente está classificando o risco hoje por quanto de gordura de tecido adiposo você tem no teu corpo, principalmente está localizada na região central, abdominal, e quanto você tem de massa muscular, que a gente está deixando como se fosse um dado sem importância, e a pouca massa muscular, principalmente quem é mais idoso ou quem não se exercita, também facilita muito o acúmulo de gordura corporal. O músculo é o segundo órgão que mais utiliza a glicose como fonte de energia. A sobra da glicose que vem dos alimentos, principalmente dos carboidratos, é que o corpo que não metaboliza ou não quebra com facilidade, né, não é bem absorvido pela célula, vai ter problemas de aumento de gordura visceral. E a obesidade, e aí todas as consequências disso. Quando a gente pensa entre homens e mulheres, quais são os mais acometidos? Qual a faixa etária também? Geralmente mais nos homens, né? Hoje, eu diria que a faixa etária
para gordura visceral não é mais o que a gente via antes. Você vê crianças e adolescentes com gordura visceral, já com aumento da circunferência abdominal. Então, não existe uma faixa específica de preocupação. Acho que em todas as idades a gente tem que ficar atento. Né? E mais frequente em homens, mas nas mulheres vem aumentando também um pouco o aumento da gordura visceral. Geralmente a mulher ela tem ou acúmulo de gordura na região de coxa, que a gente chama de obesidade ginoide, se mantém o formato, né, de curva da mulher e não se acumula tanto gordura na região abdominal. E aquela mulher que tem, isso vale para o homem também, tá? Mas para a mulher que ganha gordura mais no tronco, que a gente chama de obesidade androide. Então, ela tem as pernas finas, os braços finos, mais um acúmulo de gordura na região central. Muito parecida com essa descrição que você estava trazendo com a imagem que o João Capellini tinha colocado aqui pra gente. Tá certo. Estava batendo exatamente. Exatamente. Então, hoje a preocupação é para toda a faixa etária, sejam homens, sejam mulheres, a gente tem que ficar de olho na gordura abdominal, na gordura visceral, né? E quando a gente fala então nessa gordura visceral, ela está mais ligada a fatores que são genéticos ou a, de fato, hábitos e estilo de vida? A genética ela vai influenciar de alguma maneira, porque hoje se estuda algumas variantes de genes, alguns polimorfismos genéticos que podem até aumentar o risco de você ter uma esteatose hepática, como um risco de aumento da obesidade, da gordura visceral. Mas eu sempre digo que a genética ela não é definidora total de uma condição, ela pode apenas te predispor. Eu diria que 20% a 25% do risco pode ter uma carga genética. Mas 75%, talvez 80% é estilo de vida, Dani. É estilo de vida. É a condição mais prevenível que a gente tem. É a gordura visceral e a própria esteatose hepática. Em raros casos de doenças geneticamente mesmo, desde de uma certa idade, o estilo de vida conta. É a alimentação desbalanceada, é o sedentarismo e talvez até o estresse um pouco do dia a dia por alterar cortisol, que é um hormônio essa que questão quando... do sono. Sim, noites mal dormidas, insônia. O cortisol, ele quebra sua gordura subcutânea, que é uma reserva de energia, para te dar chance de lutar contra o fator de estresse. Porque o estresse pode ser emocional, pode ser físico, mas para o corpo humano ele entende como uma ameaça a ser vencida. Então, ele aumenta a produção do cortisol para mobilizar a reserva de energia. Glicogênio que está no músculo é quebrado, vira glicose. Proteína que está no músculo é quebrado pelo cortisol, vira aminoácido. E um pouco do tecido subcutâneo adiposo também é quebrado para virar ácido graxo. Os três são fontes de energia. Glicose, aminoácido e ácido graxo. Se você não fizer jus e usar toda essa energia para matar um leão, que seria uma luta física, num estresse mais de algum desafio, mas for só emocional ou um estresse físico como dormir mal, toda essa energia mobilizada não vai ser utilizada. E ela se redeposita como dentro do adipócito da região visceral. Então, o estresse crônico, ele é um fator, sim, que facilita o aumento da gordura visceral. Obviamente, acompanhado do erro na alimentação e do sedentarismo. E olha só, não é, pessoal? A importância da gente repensar diversas atitudes, como que a gente tem cuidado da nossa saúde, como que a gente tem conduzido, inclusive, o cuidado dentro da nossa casa. Exato. Quando eu comecei esse bloco, eu falei sobre um número que eu encontrei, que de cada 10 brasileiros, 8 possuem essa gordura que é uma gordura visceral e que é uma gordura que pode trazer tantos malefícios para a nossa saúde. Isso só tem a ver, por exemplo, com o consumo de ultraprocessados, com essa vida com pouca qualidade de vida. O que tem a ver, assim, o que traz esse grande aumento? Sem dúvida, é um desbalanço energético. É o excesso que a gente tem tido de facilidade de comer o alimento, principalmente o ultraprocessado, que pode ter, quando você poderia fazer uma alimentação equilibrada em algum momento do dia, com fibra, com uma boa proteína, com um bom carboidrato, e a gente começou a trocar por alimentos com valor calórico alto, mas com poucos nutrientes. Então, você pode abrir um saquinho de bolacha recheado e comer, né? Então, você pode tomar um suquinho, um néctar de fruta desses vendidos em supermercado, que tem muita frutose acrescentada ali, até para adoçar. Então, eu acho que a oferta do alimento com valor calórico alto, com pouca fibra, pouca proteína, somado ao sedentarismo, que só aumenta, né? A gente vê que o sedentarismo no mundo é uma epidemia também,
eu acho que essa combinação, somada ao estresse do mundo moderno, tanto que alguns pacientes estudados para alguns riscos de doenças crônicas estão em grandes centros onde o estilo de vida é mais estressor. Né? E a gente tem mais facilidade de encontrar um ultraprocessado em qualquer padaria da esquina, em qualquer supermercado que está aí na sua esquina te vendendo. Né? A facilidade, infelizmente... Então, acho que essa combinação de fatores, talvez associado a uma predisposição genética, e a conta não fecha. A gente consegue chegar nesse quadro. Exatamente. E aí eu queria entender quais são os sintomas, porque muito se fala de ser uma doença silenciosa, é uma condição silenciosa, assim como a condição que a gente estava falando no bloco anterior, mas existem alguns sintomas que são bastante específicos e característicos ou não? Não, específico característico não. Tá. A gente vai ter os sintomas da consequência final dessa gordura visceral. Então, se eu tenho uma gordura visceral que me tornou hipertenso, minha pressão arterial começou a subir, posso ter os sintomas da hipertensão. Posso ter dor de cabeça, posso ter tontura, posso ter zumbido no ouvido. Se eu desenvolver um diabetes do tipo 2 por ter gordura visceral, eu vou começar a urinar muito, uma sede excessiva. Aí, óbvio, né? A gente hoje não espera que as pessoas deixem chegar ao ponto de desenvolver a doença para ter a providência, né? Como a doutora Línia falou, a prevenção é o melhor remédio. É você procurar o teu profissional de saúde, fazer um check-up anual, né, pertinente àquilo que você quer prevenir, para a gente já pegar o paciente em fase evolutiva. Início. Né? Uma circunferência abdominal que já chama atenção, um triglicerídeo que passa de 150, um bom colesterol HDL abaixo de 50 na mulher, abaixo de 40 no homem, uma pressão arterial que já está passando de 13 por 8,5, 13 por 9, uma circunferência abdominal naqueles centímetros que eu citei. Se você começa a detectar isso, esse paciente se tornou um sindrômico metabólico. Então, a gente vai atuar em todas as esferas para que isso tudo volte à sua normalidade. Sem dúvida, com alimentação, exercício e emagrecimento, diminuição da gordura visceral. Senão, a gente não consegue nada de eficiência. A gente só trata as consequências. Os medicamentos tratam a consequência e não a causa. E tem vários exames que você trouxe aqui pra gente que eu acredito que muitas pessoas acabam negligenciando. Veem os valores um pouquinho a mais, falam, não, deu um pouquinho, não é muito de se preocupar. O quanto que isso acontece de fato nos consultórios, doutor? Muito. Primeiro que hoje as pessoas são meio autodidatas, né? As pessoas chegam numa consulta... O doutor Google, não é? Fala, eu já pesquisei, eu já sei, né? E é complicado, porque a nossa visão como médico é diferente de uma pessoa que, por mais que se esforce em aprender alguma coisa por uma live que assistiu, ou por uma postagem, ou até por uma pesquisa que ela faz, ela não vai ter a visão prática que o médico tem. Então, muitas vezes a gente alerta, sim, né? Já está passando no limite, já está fora do limite. Eu não preciso ter um triglicerídeo em 300 para tomar providência. Se eu já o limite é até 150. Se ele está 151, 152, espera aí, já está passando um pouquinho, né? E a gente tem que monitorar o paciente através de exames também, para saber se o que estava alterado, se a sua glicemia melhorou, se as suas enzimas hepáticas melhoraram, se os seus marcadores de inflamação melhoraram, se a sua hipertensão arterial, se a sua hemoglobina glicada, que são dados técnicos que a gente monitora o paciente para saber tudo que a gente está fazendo está dando certo, a gente está indo para o lado seguro ou seus exames estão só piores. Aí a coisa não está funcionando bem, não. Mas a gente precisa monitorar e isso só acontece com o apoio do médico. Ninguém pode ser autodidata e se autodiagnosticar e se autotratar sem a ajuda do profissional de saúde, que é uma equipe, né? O nutricionista, o educador físico, o médico, o psicólogo, todos vão fazer algo para que o estilo de vida desse paciente melhore. Para melhorar, de fato, essa condição. Tá vendo, pessoal, a importância da gente buscar um profissional certo, um profissional sério, que vai poder fazer todo esse estudo, entender como está funcionando o nosso corpo e poder, então, fazer esse acompanhamento. Vamos conferir juntos o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. O que você quer saber aí sobre gordura visceral? Foi essa pergunta que a gente colocou lá no nosso Instagram. 57% alternativa mais votada, a relação dessa condição com a doença de Alzheimer. Eu diria que mais uma hipótese de ser consequência e não causa, né? Tá. Então, por exemplo, quando você tem esse quadro pró-inflamatório desencadeado pela síndrome metabólica, essas substâncias que eu falei, chamadas citocinas pró-inflamatórias, é uma família muito complexa de substâncias produzidas pelo próprio
nosso corpo, que podem chegar até o cérebro e causar o que a gente chama de neuroinflamação. Mas essa neuroinflamação não é aquela de uma doença viral, de uma meningite, de uma neurite viral, que são condições diferentes que levam o cérebro a inflamar. Essa neuroinflamação chamada subclínica seria uma diminuição da eficiência da função de um neurônio, que tem uma função de produzir neurotransmissores, enfim, e isso, a médio e longo prazo, pode predispor a doenças neurodegenerativas, inclusive Alzheimer. Como né? Alzheimer. Não tem ainda um estudo que mostre a relação direta, embora eu já li algo recente que está correlacionando, mas de gordura visceral diretamente com Alzheimer. Mas eu acho que a gordura visceral, ela leva à obesidade, ela leva à hipertensão arterial, ela leva ao diabetes, condições que por si só pioram a neuroinflamação ou desencadeiam a neuroinflamação. Então, acho que de maneira indireta pode ser que tenha alguma correlação, mas nada ainda provado cientificamente. Muito bacana, não é? A gente ficar sabendo sobre tudo isso. Eu queria aproveitar, doutor, para falar sobre a segunda alternativa mais votada, que é com relação à dieta. Aquilo que a gente deve, de fato, investir e aquilo que a gente não deve investir, que a gente precisa fugir. Eu acho que esse seria o grande objetivo, é a gente ensinar as pessoas a ter uma alimentação normal. Uma alimentação normal, ela é aquela que a gente escolhe os alimentos que a gente já tem nos grupos alimentares, de preferência mais in natura. Então, posso comer frutas? Posso, mas eu não posso ingerir 10 frutas no dia, porque aí é o excesso, né? Pelo excesso da frutose. Mas, enfim, sempre tem uma orientação técnica por trás disso, né? Para isso, existe o próprio nutricionista, mas a gente, como nutrólogo, também orienta. Eu posso comer cereais? Eu posso comer um arroz? Eu posso comer uma batata? Eu posso comer uma mandioca? Eu posso comer um milho? Eu posso comer uma aveia? Se comer em quantidades corretas e na forma integral, onde ele não passou por refino e não virou só aquele pozinho branco, ok, desde que a quantidade seja adequada. Então, a gente precisa ingerir fibras, por isso que os integrais são importantes. A gente precisa das folhas, dos legumes e verduras. Lá do alface, da rúcula, do pepino, de uma cenourinha crua, de uma abobrinha, porque são vegetais ricos em água, não tem muito valor calórico, não aumentam demais a glicemia e são ricos em fibras. Olha a só fibra que bacana, gente. é uma solução. Sabermos aí a importância da nossa alimentação para o manejo também dessa condição. Total. Doutor, eu gostaria demais de agradecer sua presença aqui Agradeço. com a gente. Doutor Roberto Navarro, clínico geral especialista em nutrologia. Deixamos aí à sua disposição o Instagram do Dr. Roberto Navarro, clínica também do Dr. Roberto Navarro no Facebook e o WhatsApp 0 operadora 11 97683 3512. Muito obrigada, pessoal, pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais a respeito destes dois temas. E a gente volta a se encontrar amanhã neste mesmo horário, 16 horas, com a nossa consulta na cozinha amanhã. Até mais!